Crises do pânico, males da fama, fofoca, transtornos mentais e um pedido público de desculpas. Coisas que vão muito além da convivência. Coisas que hoje vieram à tona na entrevista de Whindersson Nunes com Carlinhos Maia, em que desenterraram o passado deles. Mas que é de uma enorme utilidade para todos. Primeiro, vamos recapitular os eventos. Tudo começou em 2019, quando o Whindersson Nunes desistiu de ser padrinho de casamento de Carlinhos Maia. O Whindersson e, na época, sua esposa, Luísa Sonza, nem compareceram ao casamento do influencer, o que deu início a uma grande confusão que, na época, foi um dos assuntos mais comentados da internet. Na época, o Whindersson estava fazendo tratamento para depressão e se afastou das redes sociais, mas a confusão foi tanta que o Whindersson voltou às redes sociais para poder responder às acusações e provocações do Carlinhos Maia, e nisso ficaram trocando farpas no Twitter. A situação foi se agravando cada vez mais. Carlinhos parou de seguir o Whindersson e a Luísa Sonza, e nisso veio à tona os vários problemas que eles tiveram no trabalho que fizeram juntos, em que durante as gravações, Carlinhos maltratava muito o Whindersson. A confusão foi tanta que Carlinhos Maia desativou seu Instagram, devido ao hate que tomou dos fãs do Whindersson. E para o Whindersson foi uma das piores épocas da vida dele, quando ele estava fazendo terapia contra a depressão. Época em que ele desabafava no Twitter alegando que não tinha vontade de viver, mas que no meio dessa confusão, o tratamento para a depressão dele até tinha regredido. Inclusive, chegou ao ponto da Luísa Sonza, na época esposa dele, gravar um vídeo falando que não ia deixar o Carlinhos Maia matar o marido dela, devido aos ataques dele. Tempos depois, o Carlinhos Maia reativou as redes sociais, voltou pedindo desculpas e acabou logo ali. Porém, 2 anos depois, em 2021, hoje, os dois se reuniram novamente para conversar sobre o ocorrido na época através do Mais Um Pod, do Whindersson Nunes. O objetivo do canal Hoje na Psicologia não é abordar o mundo dos famosos, muito menos treta dos famosos, mas tem muitas questões do universo psíquico que podemos explorar desse podcast deles, com base apenas no que eles relataram. Valendo lembrar que o podcast é enorme, vamos tratar apenas do que achamos mais importantes do ponto de vista da psicologia, e aqui vai ter spoilers. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia, que falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Primeiramente, vamos começar essa nossa conversa fazendo uma observação importantíssima. A observação é que pessoas são como icebergs. Podemos ver claramente o seu topo, de uma forma claramente nítida. Porém, a sua maior parte, a sua raiz bem profunda, nós não conseguimos ver. Por isso, não podemos resumir uma pessoa apenas com base em um relato, ou nem mesmo com base em um momento da vida dela, como é o que fazem com muita frequência na internet. E isso vale para tudo e para todos. Para tudo que tange pessoas, isso é válido. Então, com o recado dado, vamos começar aqui então a nossa conversa. Vamos começar aqui então analisando o momento do Carlinhos Maia em que ele conheceu o Whindersson Nunes, sendo que o momento em que eles se conheceram era um momento forte de expansão do Carlinhos Maia. Era um momento em que ele estava nos holofotes da fama. Ele tinha tudo o que ele queria. E no podcast com o Whindersson Nunes ele disse: "Eu não estava pronto para viver aquilo." E realmente, era muito poder e fama nas mãos de uma só pessoa, não é mesmo? O tempo todo as pessoas falando para ele: "Você é o rei do Instagram, você é o segundo mais visto no mundo." E com isso, o poder subiu a cabeça dele, ao ponto dele achar que podia tudo, até que veio a treta e em seguida a queda. Nisso, o Carlinhos Maia falou no podcast: "Eu fui castigado da forma que eu deveria ser, pois baixou a minha bola." Mas, como relatamos em vídeos anteriores, esse problema da fama não é um problema recente. Na verdade, os romanos já sabiam disso. Reza a lenda que, na Roma antiga, após uma grande batalha em que eles venciam, os generais, ao entrarem com seu exército desfilando gloriosos sobre a cidade de Roma, sob os aplausos da população, tinham alguém, geralmente um escravo, ao lado deles o tempo todo falando: "Lembre-se que você é pó." Justamente para evitar que eles ficassem mimados com aquelas vitórias temporárias ao ponto de fecharem os olhos para as batalhas futuras. E essa preocupação com o sucesso existe desde o nascimento da humanidade.
Mas como disse Carlinhos Maia no podcast, eu fui castigado da forma que deveria ser, pois baixou minha bola. Pois é, a queda humaniza a gente e ensina essa trágica lição da existência, de que no fundo somos apenas pó e que quando esquecemos disso, vem a queda. Outro ponto também muito importante foi o desabafo do Carlinhos Maia, em que, segundo ele, no calor daquele momento, ele estava vivendo crises do pânico, se vendo completamente desorientado e ao mesmo tempo em que tudo acontecia muito rápido à volta dele. Com a vida profissional desandada, problemas na vida afetiva, problema com as amizades, com ele não querendo fazer shows, mas se forçando a fazer. Ele simplesmente não queria fazer nada, o que nos lembra também do burnout, que tem acontecido com muita frequência ultimamente. Burnout, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma síndrome resultante do estresse crônico relacionado ao trabalho, com sentimento de esgotamento e exaustão, em que a pessoa se sente sem energia e tem ficado muito normal ultimamente. Geralmente, o burnout vem acompanhado de um aumento de sentimento de negatividade em relação ao seu próprio trabalho, com uma grande redução da eficácia. Ou seja, fica a pessoa exausta, sem energia, com um ranço do trabalho e ao mesmo tempo ineficaz no que faz. É algo tão novo que é agora que a OMS incluiu o burnout na nova classificação internacional de doenças, o CID-11, que vai entrar em vigor em 2022. O problema é tão sério que, em uma pesquisa feita em 2018, calcula que 32% dos brasileiros sofrem com burnout. Inclusive no ranking, os brasileiros ganham dos americanos e dos chineses, e nós só ficamos atrás dos japoneses, com 70% da população atingida por burnout. Mas, em resumo, no caso do Carlinhos Maia, com base no que ele relatou no podcast, nós podemos ver claramente uma pessoa, na época, com problemas de ordem mental, sendo o tempo todo bajulada, sentindo a pressão em manter a posição de você é o rei do Instagram, você é o segundo mais visto do mundo, vivendo uma grande pressão. E o pior, se filmando todos os dias, expondo assim as suas feridas, sofrendo e fazendo os outros sofrerem, como foi no caso do Whindersson Nunes. Outro ponto também que o Carlinhos Maia e o Whindersson Nunes tocaram foi na questão da fofoca. Na época do trabalho deles juntos, rolou muita fofoca. Segundo Carlinhos Maia, ele próprio sempre teve problemas com o falar na cara. Segundo ele, sempre foi bocudo. E no momento, como deu pra gente notar, no momento do estresse, o lado mais negro da psique dele tomou conta. Ele ficou mais bocudo ainda, mais do que ele já era. E, consequentemente, a fofoca no ambiente de trabalho aumentou muito, e que tinha um grande leve trás. Segundo o Whindersson, até o garçom estava se envolvendo no leve trás. Mas é aí que tá, a fofoca é mais normal do que imaginamos. Segundo Dunbar, 65% das conversas consistem em falar mal de outras pessoas que não estão naquele local. A fofoca é algo bem primitivo, que surgiu junto do surgimento da fala na nossa espécie, criando assim uma capacidade de espalhar informações valiosas para redes sociais muito grandes, de forma que visasse a sobrevivência. Inclusive, aqueles que não fofocavam tinham menor possibilidade de sobrevivência naquele meio, que era um meio muito perigoso e muito hostil. Mas o problema é o mal enorme que a fofoca hoje causa na vida das pessoas. Não é por acaso que na religião islâmica a fofoca é considerada como comer a carne do irmão morto, ou seja, comer a carne de alguém que não pode se defender. Geralmente a fofoca está relacionada à ideia de a notícia suculenta, que é relacionada a coisas privadas, íntimas e constrangedoras da vida de alguém. Geralmente são prejudiciais, em que o outro fica queimado para promover o fofoqueiro através da depreciação de alguém, sendo que a fofoca cumpre várias funções sociais que a tornam muito atrativa. Pois a fofoca é uma forma fácil de conseguir assunto nas conversas, pois é algo que desperta interesse em todo mundo. É muito usada principalmente por pessoas de baixa autoestima, pois é uma forma fácil de conseguir a atenção dos outros e se promover rapidamente no círculo social. Às vezes também tem a questão da inveja ou ciúmes, que é algo que ocorre principalmente em lugares de concorrência. Nisso, na época do trabalho deles, tinha uma competição principalmente por parte do Carlinhos Maia, que por natureza já é bocudo, como ele mesmo afirma no podcast, e ao mesmo tempo, em um local de famosos, com muitas pessoas querendo mostrar serviço e conseguir a validação deles. E pronto, tem um ambiente perfeito para fofoca, em que envolvia até o garçom no leve trás. Pode parecer estranho,
mas é o que vemos diariamente, tanto em famílias quanto em empresas desestruturadas, em que você vê uma pessoa ferrando a outra por fofoca, em que todo mundo se envolve, de uma forma que torna o ambiente horrível. Mas o grande problema é que a fofoca faz parte da natureza humana, em que toda pessoa adora, exceto quando é com ela. E tem um ponto muito interessante que o Whindersson tocou, que na época foi horrível para ele, em que ele foi desesperado atrás de conselhos. Foi um psicólogo e também atrás do padre Fábio de Mello. O Whindersson contou tudo para eles, para poder ter a opinião deles. E a resposta deles foram as mesmas. O Whindersson Nunes estava tentando consertar o Carlinhos Maia, sendo que na verdade é impossível consertar as pessoas, pois consertar alguém só depende da própria pessoa e mais ninguém. Inclusive os psicólogos que trabalham na área clínica estão muito acostumados a ver internações compulsórias de dependentes químicos em que o juiz na canetada interna a pessoa, mas que muito raramente funciona, pois a pessoa ela não está disposta a lutar, e se ela não está disposta, ninguém vai conseguir isso para ela, nem mesmo na canetada de um juiz. Ou então, por exemplo, presencie aquela pessoa que é diagnosticada com algum transtorno de personalidade grave, como por exemplo narcisismo, a família obriga a pessoa a fazer o tratamento, o cônjuge ameaça a separação, então tal pessoa começa o tratamento contra a própria vontade. Começa apenas devido à pressão, mas assim que baixa a poeira, ela para com o tratamento. A mesma coisa nas relações sociais. Quantas vezes vemos pessoas envolvidas em relações abusivas porque tentam mudar a outra pessoa? Como, por exemplo, a mulher tentando mudar o cafajeste, querendo transformar o sapo em príncipe, como acontece nos romances da mulher converter o vilão. Isso funciona apenas nos romances. Na vida real, é sempre um verdadeiro desastre, em que ela tenta salvar o tubarão, mas ela própria acaba devorada por ele. Inclusive, é assustador ver vítimas de violência doméstica que continuam na relação para tentar mudar o outro, sendo que a violência sempre recomeça. Ficar em uma relação, seja de amor, seja de amizade, seja profissional, para tentar mudar o outro, sendo que o outro não tem interesse na mudança, tem tudo certo para dar errado. Se nem mesmo um juiz e um terapeuta não conseguem fazer isso, não vai ser você que vai conseguir. É muito mais fácil mudar o curso de um rio do que fazer uma pessoa mudar. E foi o que o Whindersson, na época, sentiu na pele. E que foi notado pelo psicólogo e pelo padre Fábio de Mello. Ninguém muda ninguém contra a própria vontade. E a pessoa que tenta forçar isso diante de uma relação abusiva, quem vai precisar de ajuda vai ser ela, não o outro. Sendo que o Carlinhos Maia, ele precisou cair do cavalo para ver o problema, o que antes disso ele não via. E para fechar aqui com chave de ouro essa nossa conversa, foi muito interessante a observação do Whindersson quanto à questão da competição. Segundo o Whindersson, o importante é você competir com você mesmo, não com os outros, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Para o Whindersson, a unidade de medida mais valiosa que existe é o tempo, e a vida uma hora acaba. Ele entendeu a mensagem do lembre-se que você é pó, talvez mesmo sem entender a história dos generais romanos. E entendeu de uma forma muito sábia. Por isso ele tenta focar o seu trabalho em competir com ele mesmo, não com os outros. O que lembra muito essa imagem de Alex Carroll chamada de Self-Made Man, que se traduzida para o português significa o homem que se faz, que mostra claramente uma pessoa em um processo de autoconstrução, sendo essa a verdadeira competição que o indivíduo deve buscar ter com ele próprio. Ao apontar para os outros, através da competição com os outros, a pessoa, na verdade, ela está apontando para outras realidades. Realidades essas que muitas vezes fogem do próprio controle e que não consegue enxergar. Podemos ver a pessoa no palco, mas não vemos como que ela foi nos bastidores. Sendo mais sábio, se focar em si próprio, cuidando do próprio jardim. Pense nisso. Ficamos muito felizes pela forma como a qual o Whindersson tem conduzido os podcasts, de uma forma que dê para ensinar todo mundo sobre questões de saúde mental. E ficamos mais felizes ainda de ver que o Whindersson, nos podcasts, até o momento, ele tem tratado de questões que podemos relacionar à saúde mental. Super apoiamos o trabalho que ele está tendo através de mais um pod e super torcemos para que ele continue trazendo temas tão interessantes quanto esse que possa favorecer a todos. Então, por isso, super apoiamos o trabalho dele e acreditamos no recomeço, tanto dele quanto do Carlinhos Maia.
Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.